Ele salvou a força destrutiva mais perigosa do universo e agora deve pagar pelos seus crimes. O julgamento de Reed Richards, que saiu aqui no gibizinho do Homem-Aranha, comigo com detalhes, depois da vinheta. Salve, peregrinos! Bem-vindos de volta ao canal Gico HQ, o canal mais nostálgico quando o assunto é histórias em quadrinhos aqui do YouTube. Não é inscrito aqui ainda? Calma, tem jeito. Para o vídeo, clica aqui em inscrever, aciona o sininho e aí você não perde mais nenhum vídeo. Tem vídeo novo toda semana. 3. O Museu dos Quadrinhos, se você está chegando aqui agora pela primeira vez, é aquele programa onde a gente junta pequenos arcos de histórias que foram impactantes, clássicos, a gente vai comentar, dando spoilers e comentando com bastante bom humor as histórias, tá? Então, hoje a gente vai ver aqui o julgamento do Reed Richards, mas já falamos sobre o Quarteto Fantástico do John Byrne diversas vezes. Dá uma explorada na playlist dos Museus dos Quadrinhos e aí você vai ver quanta coisa bacana já tem por lá. Antes da gente ver essa história com detalhes, está na hora daquele aviso sobre o curso de desenho. Acompanha aí. Vem desenhar comigo no curso mais bem avaliado pelos alunos. Resultados reais logo na primeira semana. E o dobro do acesso. Pague um ano, assista 2. Todos os fundamentos para você criar seus próprios personagens. E 15 dias de garantia total. Clique no link para saber mais. Lembrando, o curso de desenho está com a promoção de Black November até o final desse mês, final de mês de novembro de 2022. Você, além de adquirir esse curso mega completão, você vai fazer parte do grupo do Telegram, você vai receber um exemplar do Salomão Ventura, um exemplar do Esquadrão Vitória, um pack de cards com os personagens do Esquadrão e também vai fazer parte de 4 lives exclusivas só para alunos, para a gente tirar dúvida, comentar, apresentar os seus desenhos para mim. Essas lives não vão ficar disponíveis aqui no YouTube e nem lá no Instagram. Aproveita a promoção, são só 25 vagas. Clica aqui na descrição do vídeo, tem um link, você vai lá para o site do curso, tudo muito bem explicadinho e vai começar a desenhar comigo hoje ainda. Tô te esperando, bora desenhar. Reed Richards tinha deixado o Galactus se safar, ele tinha sido derrotado, estava à beira da morte, e aí o Reed chegou lá e salvou. A gente pode até ver essa história, eu já comentei algumas histórias do quarteto desenhada pelo Byrne, essa não foi comentada ainda, então se você quiser ver essa história aí também, comenta aqui na área de comentários se você quiser, a gente vai apresentar para vocês, mas hoje a gente não vai ver essa história, a gente vai ver o julgamento do Reed, as consequências, né, por ele ter salvo o Galactus. Afinal de contas, o Galactus passa o cerol no universo, vai derrotando todo mundo, consumindo os planetas, e o Reed vai lá e salva o cara. Isso aí causou repercussões e a gente vai ver justamente nesses clipes que eu gravei agora quais foram essas repercussões e o que vai acontecer com o Reed. Além disso, tem uma história antes que é bem legal também, que faz parte com a presença do Surfista Prateado. Acompanhe essas 4 histórias que eu gravei, os clipes que estão gravados aí. No final do vídeo eu tô de volta para o momento spoiler. Vai daí! A primeira história de hoje foi publicada na revista Homem-Aranha número 67 de janeiro de 1989 e traz a história publicada originalmente em Fantastic Four número 259 de 1985. Argumento e arte de John Byrne. A história começa com a Sue Richards aqui disfarçada, ela está grávida de seu segundo filho e ela está procurando uma casa no subúrbio, algum lugar distante lá do edifício Baxter para poder ter a sua gestação tranquila, né, longe dos perigos que envolvem o quarteto. Por isso que ela está usando essa peruca aqui e assumiu uma identidade secreta, coisa que o Quarteto Fantástico nunca fez desde sua criação. Sempre trabalharam com a cara limpa, vamos dizer assim. Ela está vendo as casinhas, muito simpáticas, usa o seu poder de invisibilidade para poder chegar nos lugares sem ser incomodada, sem causar nenhum espanto, e volta feliz da vida lá com a casinha que ela viu para poder contar as novidades para o Reed. A gente tem um corte, agora a gente vai ver o Ben, ele está chegando de um voo comercial, né? Eles estão sem aqui sem a estrutura do quarteto nessa história. Ele no voo chega, o pessoal tudo assustado, né? Porque afinal de contas é o Coisa que está no voo. E aí assim que ele está no táxi indo para o edifício Baxter, é atacado pelo Tyrion, um antigo Terrax que foi arauto de Galactus. Ele está quebrando o pau aqui com o Coisa, né? Tá na hora do pau, como diz o Coisa, e o Coisa não sabe nem bem porquê, né? Mas não vai levar desaforo para casa e usa toda a sua força, toda a sua habilidade aqui para poder tentar impedir o Tyrion de usar seus poderes, né? Ele ainda mantém os poderes sobre terra e rocha. Usando esses poderes, ele cria uma coluna de terra e joga o Coisa lá do outro lado da cidade, se livra da prisão de metal que o Coisa colocou para ele e parte para cima do Coisa sem dar mole, não dá tempo do Coisa respirar.
Tem um quadro bonito aqui que o John Byrne desenha, o coisa varando aqui o supermercado de fora a fora e o efeito sonoro também. Na outra página a gente vai ter um pequeno corte, um interlúdio, e aqui a gente vai ver o Johnny, que também tá, cada um tá no seu canto, né? O Johnny alugou aqui um loft para morar sozinho, e o loft está infestado de baratas, ele está usando seu poder para destruir as baratas, e aqui é assediado por uma menina que não é a namorada dele nessa história, né? Ele fica meio surpreso com o assédio, e salvo pelo gongo aqui com o sinal de alerta do quarteto, né? Emergência, então todo mundo tem que se reunir. A Sue está voltando para casa, é abordada por uma nave aqui super moderna, e aí ela descobre logo e deduz que a nave é do Doutor Destino, que, como sempre, havia sido dado como morto nas histórias anteriores, mas voltou aqui e está disposto a se vingar, como sempre, do quarteto. Só que aí a Sue percebe que ele, do jeito que ele está tratando ela, que ele não é o destino de verdade, sim um destino bobo. E aí ela destrói esse robô e aparece aqui a figura real do Doutor Destino, e o Doutor Destino vai mostrar para ela o que está acontecendo lá no solo. O Coisa e o Tocha no combate contra Tyrion, que foi aqui, digamos assim, ele recebeu um upgrade com poderes cósmicos causado esse upgrade pelo Doutor Destino, e ele coloca a Sue entre ajudar os seus amigos lá embaixo e se submeter à vontade dele aqui, Destino, na nave. Nisso temos mais um corte, a gente vê o facho de energia, né, indo em direção à Terra, e quem observa tudo sentado numa rocha é o surfista prateado. Termina aqui a primeira história. A segunda história foi publicada em Fantastic Four número 260 de 1985, John Byrne ainda novamente aqui no comando. Continua aqui o quebra-pau entre Tyrus, o Coisa, o Tocha Humana, e aí o Tyrus aparentemente, com esse upgrade aí de poder cósmico, tá levando a melhor sobre os dois heróis. A situação tá feia. Aí o Tyrus começa a usar o poder aqui, prestes a arranca um cano de água aqui para poder apagar a chama do Tocha, né? Só que a água não chega a encostar no Tocha, sinal de que a Sue Richards is in the house. Ela começa a usar seus poderes também para ajudar os amigos, mas mesmo assim a situação tá feia. Ela se vê obrigada a tirar aquele revólverzinho que emite o poder, o aviso, né, de emergência do quarteto, convocando o Reed, que ainda não apareceu por ali, e ele tem um bom motivo, a gente vai ver mais para frente o que é. Lá de sua nave, Destino observa tudo, ele vê que os três já estão mais ou menos subjugados, só falta o Reed chegar, e ele está esperando isso, ele quer ele mesmo ser o responsável pela derrota de Reed Richards. Ele fala isso para o Tyrus, que não aceita bem a ordem, e aí se volta contra o seu próprio benfeitor, e começa um quebra-pau aqui entre Destino e Tyrus. Só que o Destino esqueceu que o Tyrus está carregado de poder cósmico, funde a armadura dele aqui, ele fica congelado dentro da armadura, sem poder fazer muita coisa, e quem chega para ajudar agora é o surfista prateado, que também tem o poder cósmico. E aí, meu amigo, quebra-pau bonito aqui entre o surfista, o Tyrus, ele tenta pegar a prancha do surfista para destruir. A prancha tem mais ou menos vida própria aqui, né, e não consegue. E lá de dentro da armadura, o Destino consegue fazer tipo um transplante mental e pega aqui o corpo de um outro sujeito para poder escapar ali da situação. Lá no céu, o combate do surfista contra o Tyrus está pegando fogo literalmente, e eles acabam mergulhando em direção à Terra com uma grande velocidade. O quarteto observa, aqui o trio no caso, né, observa de longe esse efeito aqui. O Ben chega a se surpreender com o tamanho da explosão, e depois fica só um poço fumegante. De lá sai bem trôpego o surfista prateado, que haveria então vencido essa batalha, e sem sinal aqui do Tyrus. Eles só encontram lá no finalzinho a máscara do Destino, vão para casa, deixar o surfista se recuperar da batalha, e a Sue começa a pesquisar onde que poderia estar o Reed. Liga para os Vingadores, o Jarvis diz que por ali ele não estava, e aí o surfista acorda e vai usar os seus poderes, né, para poder
descobrir aonde que estaria, qual o paradeiro do Reed. Ele convoca a prancha e os dois juntos vão até a mansão dos Vingadores, para lá eles poderem, como é a última localização do Reed, o surfista quer de lá com seus poderes tentar verificar qual seria o trajeto que o Reed teria feito. Ele usa os poderes cósmicos e a partir desse uso do poder cósmico ele verifica que o Reed teria sido abduzido ali sem deixar mais vestígios, e ele fala, ó, o Senhor Fantástico não está mais na Terra. Termina aqui a segunda parte da história. A terceira parte da história foi publicada na revista do Homem-Aranha número 68 de fevereiro de 1989, traz a história publicada originalmente em Fantastic Four 261 de 1983. Começa com a splash page aqui, onde o Vigia aponta para o Cosmo, indicando que ali estaria Reed Richards, e depois a gente vai ver uma reunião dos três ali preocupados com o destino, onde que estaria Reed. Ele nunca faria isso de largar a sua família e sem dizer para onde teria ido, simplesmente desapareceu. Eles querem saber então qual o destino do Reed. Aí eles começam, vão numa viagem até a zona azul da Lua para falar com o Vigia, e nisso temos uma oportunidade, o John Byrne tem a oportunidade de redesenhar a origem clássica do Quarteto Fantástico. Eles, naquela viagem inaugural ali, sendo bombardeados pelos raios cósmicos e ganhando os poderes aqui em sua primeira versão, ainda sem uniforme. É um flashback gostoso aqui que o John Byrne brinca com a gente. Depois a gente tem a nave finalmente chegando lá à área azul da Lua, aonde vivem não só viviam aqui, no caso, os inumanos, mas também o Vigia. Eles entram no prédio do Vigia, que é uma coisa fora da realidade, totalmente louco aqui para os padrões humanos. O Tocha sai buscando o Vigia para tudo quanto é lado, e o Vigia está ali do lado deles, já ciente do que vai acontecer. Afinal de contas, esse é o papel dos Vigias, né? Então ele chama o Tocha ali, convoca o Tocha para o lado deles, e quase que imediatamente eles já são transportados através do poder do Vigia para onde estaria Reed Richards. Eles chegam tem uma frota de naves extraterrestres reunidas ali, uma formação gigantesca de naves, o que já causa um certo espanto. Eles são levados para dentro de uma dessas naves e é justamente ali que vai estar o Reed. Eles são recebidos ali muito cordialmente por um grupo de aliens que dizem que estão, e falam com muita naturalidade, estão torturando e executando o Reed para assim, terror, né, da sua família. Eles dizem que estão fazendo isso por causa da situação de Galactus. Algumas edições antes o Galactus havia sido quase morto e o próprio Reed acaba salvando a vida de Galactus, o que para esses alienígenas era um crime contra toda a galáxia, né? E eles estariam então torturando e matando o Reed por causa disso. O Ben, claro, não aceita muito bem essa história e trata de tirar o Reed ali daquela armadilha, e o Vigia então é obrigado a intervir. Ele fala, bom, agora chegou a hora, minha raça não faz isso, intervir, mas agora chegou a hora porque toda a galáxia está em jogo, né? Então vai haver aí um julgamento do Reed, e chega aqui a Imperatriz Lilandra, né, de Shi'ar, dizendo que o Reed deve pagar pelos seus crimes. Termina aqui a terceira parte da história. E chegamos à conclusão da história de hoje, que foi publicada em Fantastic Four número 262 de 1984, e ainda John Byrne no comando e na história. A história começa aqui com o John Byrne recebendo uma ligação do Figa, na verdade era o Jim Shooter que a editora Abril adaptou, dizendo que ele está atrasado porque não consegue entrar em contato com o Reed e não sabe qual vai ser a história dessa semana, dando a entender que as histórias do Quarteto Fantástico são um documentário, né? O Vigia chega e busca o John Byrne, que é o narrador das histórias do Quarteto Fantástico, então, para presenciar esse julgamento, o julgamento de Reed Richards perante um tribunal galáctico devido às suas ações intervindo, né, e impedindo a morte de Galactus. A Lilandra tá como que fosse uma oficial aqui, uma promotora, né, o papel dela aqui nesse julgamento. O quarteto está ali como testemunha, e aí a gente vai descobrir aqui como vai ser esse julgamento. Tem umas joias ali flutuando, essas joias têm que ficar todas brancas para que o Reed seja absolvido do seu crime. A testemunha de acusação é um Skrull.
o seu planeta, o Skrull, foi dizimado logo após o Galactus ter sido salvo por Reed. A Lilandra, então, vai atuar também aqui como promotora e acusando o Reed. Ele mesmo se declara culpado de ter, no caso aqui, salvo o Galactus, mas não de ter causado a morte. Mas mesmo assim ele sente empatia pelos Skrulls, né, por terem sido mortos por Galactus. E aí tudo leva a crer aqui que o Reed vai ser realmente condenado. Só que aí o Vigia está meio como um advogado de defesa. Ele convoca para testemunhar Odin. Odin vem junto com o Tocha, que havia sido enviado nessa missão de buscar, né? E é uma testemunha, digamos, de peso, né? Odin então vai relatar para os presentes a origem de Galactus, que ele fazia inclusive já gravamos aqui sobre isso. Ele era um ser de um outro universo que entrou em decadência e extinção. Ele é o último sobrevivente dessa raça. A nave dele é transformada numa incubadora, trazida para o nosso universo, e quando ele desperta no nosso universo, ele já está nessa forma de Galactus. E o papel dele, de acordo com Odin, é testar todos os mundos, e aqueles que se provam merecedores e não perecem diante Galactus são colocados até o destino final desse universo, o nosso universo, até o final dele. Então agora é convocado o próprio Galactus, que chega lá nesse julgamento para poder falar que, né, dá o testemunho dele que ele considera Reed Richards um homem nobre e honrado, e se isso valeria de alguma coisa. Mesmo assim, isso não comove a audiência. E aí então o Vigia, junto com Galactus, eles usam seus poderes para convocar Eternidade, essa entidade maior do que tudo aqui no universo Marvel. A entidade então, Eternidade, vai revelar uma verdade cósmica a todos os presentes. E essa realidade a gente não sabe o que é. A única coisa que é relatado é que eles ficam cientes que Reed realmente não tinha culpa, assim como o Galactus não tem culpa. Ele é uma força da natureza. E termina dessa maneira a epopeia, com a participação do autor John Byrne, o julgamento de Reed Richards, que é então absolvido. Se curtiu, você vai comentar, vai dar joinha, vai compartilhar o vídeo, vai chamar mais gente para fazer parte do nosso canal aqui, quem gosta de quadrinho clássico, quadrinho antigo, sabe que aqui é a sua casa, o canal Gico HQ. Além disso, muito conteúdo de desenho. Você que gostava de desenhar e parou, você que está desenhando, começando agora, tem várias aulinhas aí nas playlists de Desenhando com Gico, Desenhando Heróis. É só explorar, aulas de graça para você. Bora desenhar, que desenhar é um passatempo maravilhoso, faz bem pro coração e pra cabeça. Semana que vem eu tô de volta a partir da quarta, né? Quarta-feira tem o quadro Lançamento Nostálgico, e a gente vai voltar a falar de Ken Parker. Aqui é o 8º volume do personagem lançado pela editora Mitos, nesse formato italiano com capa dura, bonitão. A gente vai ter o Milazzo desenhando a primeira história, e aí tem aqui na segunda história o Berardi faz o texto, e o desenho é de outro desenhista, é o Bruno Marraffa, acho que assim pronuncia, e eu gostei muito do desenho desse cara. São duas histórias, como sempre, Ken Parker é igual Tex, não tem história ruim, histórias são bem legais, e a gente aprende muito de história também, né? História que ensina história é bem legal. Você vai acompanhar esse review aqui sem spoiler, tá? Que eu não conto a história, só mostro um pouquinho, comento a edição na quarta-feira, beleza? Tô te esperando então na quarta-feira de volta aqui, e lembrando que eu tô todo dia lá no Instagram também falando de desenho, dando dicas, spoilers do que vai ter no canal. Me acompanha por lá, tem um link aqui na descrição do vídeo, beleza? Fico por aqui, saúde e paz pra vocês, se cuidem e até a próxima. Tchau, gente!